eu quero começar expressando minha alegria, já falei isso ontem, né? Mas mais uma vez de estar aqui na UENG, a satisfação que eu tenho de ministrar essa palestra aqui para vocês, podendo trazer algumas reflexões, né? Nossa grande função aqui é refletir sobre o ensino de música nas escolas de educação básica e suas implicações para as perspectivas educacionais e culturais brasileiras na atualidade. De maneira mais pontual, eu quero dividir com vocês algumas perspectivas da inserção da música na educação, com ênfase na realidade escolar, né, o tema hoje desse nosso debate aqui, trazendo questões e encaminhamentos delineados a partir da minha experiência em alguns eixos, né, como professor do ensino superior, portanto, formador de professores para a educação básica, uma responsabilidade de todos nós que atua nos cursos de licenciatura, que estuda nos cursos de licenciatura, é pensar e trabalhar em prol da educação básica brasileira. Como pesquisador, que tem o universo das escolas como foco central dos meus estudos, né? Como consultor do MEC, já que eu tenho participado ativamente de definições de diretrizes para o cenário político-educacional brasileiro, representando a área de música nesses últimos 6, 7 anos, principalmente em comissões assessoras do INEP, e, claro, como presidente da ABEM, considerado que eu tenho representado a associação junto aos segmentos político-educacionais do Brasil e acompanhado mais de perto, de forma bastante participativa, o processo de implementação no ensino de música nas escolas. Quando a Helena me convidou para fazer um trabalho aqui com vocês hoje sobre música na escola, certamente ela pensou nessa perspectiva da ABEM, né, do fato de ser presidente da ABEM, e está bastante contextualizado, então, com o movimento, inclusive político, da nossa área. Mas eu vou falar, sobretudo, do ponto de vista dos meus trabalhos como estudioso da educação básica, né? Então, o tema não me interessa só porque eu sou presidente da ABEM, mas é um tema que há bastante tempo eu venho trabalhando nessa realidade do ensino no Brasil. Bom, a partir de uma análise de aspectos específicos da música na formação humana, essa palavra é bastante importante para a gente, formação humana, e do atual cenário político-educacional do país, eu vou apresentar dúvidas, anseios, expectativas que, de maneira geral, têm permeado a discussão sobre a implementação do ensino de música nos diferentes contextos educacionais do país, né, pensando na escola, mas nas diferentes localidades do país, sendo, para mim, essas questões, portanto, ponto central de inúmeras palestras, debates, publicações que nós todos temos realizados aí pelo Brasil. Bom, antes de entrar propriamente dito na abordagem, eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui aos professores da UENG, a vocês, alunos da UENG, pelo convite, e destacando aqui o nome da professora Helena, que gentilmente, né, trabalhou para que eu estivesse aqui hoje. Eu estendo meu agradecimento a todos os demais professores e alunos aqui da Escola de Música. Bom, intitulei, então, essa minha abordagem de hoje, de música na escola, definições e caminhos a partir do cenário político-educacional brasileiro, com o intuito de aprofundarmos nossas análises sobre as especificações da legislação nacional hoje, né? A gente fala muito das duas leis, mais pontualmente uma lei e uma diretriz relacionada ao ensino de música, mas a gente vai pensar isso dentro do panorama geral da legislação brasileira, claro, com ênfase nesses dois documentos muito importantes para o delineamento desse cenário que a gente vive atualmente, pensando, a partir disso, em possibilidades concretas que se estabelecem para a inserção de música nas escolas a partir desse contexto. O Brasil já tem muitas cidades com experiências significativas de inserção da música na escola, muitas delas com concursos específicos para professor de música, com uma carga horária destinada ao trabalho de formação em música consistente. Infelizmente, esse não é o caso de nenhuma cidade de Minas Gerais. Minas a gente considera um dos estados mais problemáticos no processo de inclusão da música na escola, inclusive com várias estratégias da própria Secretaria de Educação no Estado, que, de maneira normativa, vem publicando documentos defendendo a inserção da música dentro de aulas de arte, não necessariamente a partir da atuação de um professor específico. Esse é um trabalho que a gente vai assumir na ABEM aí nos próximos meses, inclusive tentando um diálogo direto aqui com o governo do Estado, com a Prefeitura de Belo Horizonte, que são
os dois sistemas de ensino, né, que, de fato, precisam rever essa situação. Com essa perspectiva, então, eu estruturei aqui essa minha exposição. Não vai ser tão sintética, mas eu vou tentar ser o mais sintético possível, em 3 eixos centrais, né? No primeiro, eu quero discutir com vocês a relação da música com a sociedade, destacando aspectos gerais do fenômeno musical, a partir de suas articulações com a formação do ser humano, consequentemente com a sua cultura, né? Minha perspectiva, então, é trazer uma reflexão ampla, e eu diria real, acerca do papel e da relevância da expressão musical para a definição do que o ser humano é, do que ele pensa, do que ele valora, do que ele acredita, do que ele faz. Se a gente não entendesse que a música é importante para essa expressão e para essa formação do ser humano, certamente a gente não estava defendendo que a música estivesse na escola, que ela estivesse na base da formação de todos os indivíduos. O único lugar possível disso acontecer é, de fato, a escola, pensado no cenário da cultura brasileira e, de certa forma, internacional, mundial, como o contexto verdadeiramente democrático de formação. Ali deveria acontecer todos os saberes fundamentais para que o indivíduo, dentro desse processo de formação, no espaço pensado para esse fim, que a gente chama de formação formal, né, pudesse oferecer para a vida. Então, a escola deveria chegar a todos os sujeitos, democratizando esse acesso aos conhecimentos básicos que a gente entende que o cidadão precisa ter para viver na sociedade. E nós consideramos que a música é um ponto, um aspecto, um elemento, uma dimensão fundamental nesse processo de formação do sujeito, nesse processo de constituição das culturas. Mesmo entendendo que essa abordagem tem uma dimensão, principalmente para nós da área, muito emotiva, de certa forma romântica, né? E mesmo entendendo que o romantismo é algo positivo e necessário para o indivíduo, minha busca é fazer uma discussão embasada em fundamentos antropológicos, socio-psico-cognitivos, e não em uma visão romantizada que ainda hoje, muitas vezes, marcam as discussões que envolvem o valor social, cultural e educacional da música, né? No segundo eixo da minha discussão, eu quero apontar algumas questões e diretrizes que permeiam atualmente a inserção da música na escola, considerando mais especificamente o atual cenário político educacional que se delineou e que vem se delineando a partir da Lei 11.769, aprovada em agosto de 2008. E, por fim, o terceiro ponto da abordagem, eu proponho uma análise sintética, né, dentro do tempo que a gente tem aqui, do projeto de resolução recentemente aprovado, para ser mais preciso, no dia 4 de dezembro de 2013, pelo Conselho Nacional de Educação, que define diretrizes para a operacionalização do ensino de música nas escolas, visando estabelecer um nível básico de compreensão do que representa a inserção na música nas escolas, a partir das definições da lei, para que não seja possível esse tipo de interpretação, por exemplo, que foi dado da Secretaria aqui do Estado de Minas Gerais, né, de que a música está na escola porque o conteúdo está contemplado numa determinada aula. Então, as diretrizes, elas são importantes, elas têm um caráter de obrigatoriedade, ela funciona como uma espécie de lei, né? E, portanto, ela regulamenta de maneira mais precisa, né, as leis estabelecidas para o cenário educacional. Por exemplo, né, a gente tem a LDB, que norteia a definição do ensino superior. Como será? Que princípios vai alicerçar o ensino superior em cada área? No caso da música, quem define, de fato, é o Conselho Nacional de Educação, e aí nós temos umas diretrizes para a área de música no ensino superior. Todos os cursos de música aprovados no país têm como base essas diretrizes, né? É isso que deve acontecer aí, assim que a gente tiver a homologação das diretrizes. Eu vou voltar sobre esse assunto e aí a gente fala sobre o atual estado, né? Como é que isso está acontecendo, quando deve acontecer essa homologação, se a gente corre algum risco de não ser homologado. Então, eu vou buscar, a partir de uma análise da legislação, apontar perspectivas, equívocos, distorções e limitações que têm permeado os debates, muitas vezes ações de educadores e, sobretudo, gestores da educação, nas esferas municipal, estadual e federal.
É importante a gente pensar de que, para que esse debate ganhe força e impacto na sociedade, é necessário que nós, da área de música, estejamos muito seguros para fazer esse debate, muito embasados para fazer esse debate, né? O que, infelizmente, não tem acontecido ainda. A própria área tem uma confusão, faz uma confusão muito grande ainda do que significa, de fato, a inserção da música na escola, a partir desse cenário, né, mais objetivo, ou seja, esse cenário de definição legal. É claro que, em relação a conteúdos, objetivos, etc., a gente não vai ter uma homogeneidade e não se espera isso, não se espera um modelo de ensino, não se espera pessoas e professores que pensam o ensino de música da mesma forma, não se espera que se trabalhe todos os repertórios, todos os tipos de ações em todos os lugares, mas se espera que a gente tenha um entendimento claro de qual é o nosso dever, de qual é o nosso papel, quais são as bases da construção, né, do conhecimento em música a partir do que a legislação estabelece, o que nos permite ter uma noção muito clara e muito mais precisa de quais são os nossos direitos e de quais são os nossos deveres como educadores musicais, né? Bom, iniciando, portanto, uma discussão um pouquinho mais ampla acerca do primeiro eixo, eu trago para uma reflexão inicial para nortear o nosso debate, né, essa questão. Por que, faltou interrogação ali na questão, né? Por que implementar o ensino de música na escola? Tem uma interrogação, é uma pergunta mesmo. E não tem um acento no porquê, desculpe. Como é que pode não conferir isso tantas vezes? Eu tenho um péssimo hábito de trabalhar de madrugada, né? Então, às vezes, passam umas coisinhas assim. Eu não sei se desatento com a madrugada. Eu espero que só tenha esse erro. Mas eu conserto no slide, eu vou deixar todo esse material com a Helena, né, as diretrizes, um texto de análise da lei e um texto de análise das diretrizes estão disponíveis no site da ABEM. Né, o texto da lei eu escrevi ainda antes de ser presidente, e, como presidente, eu fiz uma análise desse documento. Então, vocês não precisam ficar muito preocupados em anotar o que está aqui, não. Né? E esses slides, da forma como eu vou apresentar aqui, corrigido os 2 erros da pergunta inicial, eu deixo com a Helena. Vou colocar aqui no chão para eu não derrubar no computador. Então, eu vou começar refletindo sobre essa questão, por que música na escola, trazendo a ideia de que a música é uma expressão humana, uma linguagem demasiadamente singular, no sentido que cada cultura modela, estrutura e atribui valor e significados específicos à sua música. Portanto, a música não é, nunca foi e, acredito, jamais será uma linguagem universal. Né? Nós temos aí alguns musicólogos de tempos remotos da musicologia que gostavam dessa frase, né? A música é uma linguagem universal. Isso, durante muito tempo, prejudicou a nossa análise dessa diversidade, que é algo que a gente entende hoje fundamental para a compreensão das músicas do mundo como fenômenos vinculados aos saberes, aos sentidos, aos valores, ao simbolismo que constitui uma determinada sociedade, um determinado povo, uma determinada pessoa. Nesse sentido, a expressão musical e os produtos resultantes dela são, portanto, fatores significativos da identidade de uma pessoa, de um grupo, de uma cultura, de uma sociedade. Todavia, ao mesmo tempo que é uma linguagem singular, a música é uma prática cultural universal, tendo em vista que não se tem registro de qualquer grupo, de qualquer conjunto de pessoa que não utilize práticas sonoro-musicais como forma de expressão, dando o nome de música ou não. Né? A própria definição de música ela não é uma definição uniforme. Nem todas as sociedades utilizam esse termo para se referir a esse tipo de prática em que se utiliza dos sons, com as suas diversas variantes, para a expressão humana. Assim, cada contexto tem um tipo de música, mas todos os contextos têm música. Por isso, ela não é uma linguagem universal, mas é um veículo universal de comunicação humana.
Nesse entranhamento complexo que caracteriza a música como fenômeno humano, cultural, singular e universal ao mesmo tempo, nós podemos apontar uma das muitas contribuições educacionais da música para a formação do indivíduo. Qual seja, a música é um patrimônio imaterial cultural que expressa aspectos simbólicos, valores, significados e características diversas de um grupo de pessoas, de um contexto cultural, de uma sociedade. Ela é um retrato do que aquela sociedade pensa, do que aquela sociedade sente e de como aquela sociedade se expressa. Um segundo aspecto fundamental da música é a relação que ela estabelece com as nossas vidas, né? Invadindo-nos externa e internamente. Por meio de músicas, evocamos sentimentos, pessoas, lugares, cheiros, medos, alegrias, entre tantos outros aspectos. A música está presente quando festejamos a vida, como no nascimento de uma criança, mas também está presente quando nos despedimos dela, como nos velórios, nos enterros, etc. A música está presente nos eventos formais, quando ouvimos um hino nacional numa cerimônia célebre, né? Mas também está presente na informalidade, no churrasco, na festa, na brincadeira, nas danças. O fato é que da canção de ninar à cerimônia fúnebre, a música permeia nossas vidas e, mais que isso, a música se confunde com os momentos das nossas vidas de forma tão entranhada que chega a ser quase inseparável, né? Como diz aí essa minha ilustração. Ora, se música é inseparável da vida, e acho que disso nós não temos dúvida, pelo menos aqui nessa plateia, nós podemos privar a educação de ter música? Agora vem a interrogação certinho. Que resposta a gente daria a isso, né? Então, bom, essa é uma façanha que ninguém conseguiria. Então, a resposta é não. Não tem como privar a educação da música. Pois a música está na aula de português, de matemática, de história, está no recreio, no celular, na vida. Parafraseando Caetano Veloso, assim como a vida é amiga da arte, ela é parceira da música. Portanto, é mais que necessário que, se a música está em todas as aulas, ela também esteja em uma aula de música, não só como um meio, mas também como um fim. Um fim que não se acaba em si mesmo, mas um fim que está vinculado à nossa experiência de vida, à nossa forma de expressar, à nossa forma de pensar, à nossa forma de nos relacionarmos, né? E numa aula que permita, de forma mais objetiva, dentro desse grau intersubjetivo da música, que as pessoas sistematizem vivências de música, desenvolvam de forma mais significativa a percepção e a compreensão musical. E uma terceira dimensão extremamente relevante da música na educação do ser humano diz respeito às suas funções cognitivas. A linguagem musical trabalha e desenvolve parte do cérebro, isso comprovadamente estabelecido pela neurociência, e da inteligência que não podem ser trabalhadas por outras linguagens, como a verbal e a escrita. Esse é um aspecto que vem sendo amplamente evidenciado pela psicologia cognitiva, pela neurociência e outras ciências. Assim como não aprender a escrever faz de alguém um tipo de analfabeto, mesmo que essa pessoa consiga lidar com a linguagem de maneira mais abrangente, ele não é um sujeito sem cultura, mas isso não existe. Todo sujeito tem cultura, mas ele é um sujeito que não se expressa de uma forma que, dentro da nossa cultura, por exemplo, é fundamental, né? Imagina pegar um ônibus sem saber ler, né? Então, o estudo não sistemático e não progressivo da música faz de alguém um tipo de analfabeto musical. Mesmo que tais analfabetos, em suas vidas, lidem cotidianamente com alguns elementos dessa linguagem e conheçam esses elementos muito mais profundamente do que nós, alfabetizados dentro de uma linguagem mais específica. Então, é um analfabetismo em uma direção da faceta musical, e não em todas elas, já que isso também não existe, né? Ele geralmente fará isso
estabelecer essa relação com o sistema de produção artística, por exemplo, de uma forma mais ingênua, sendo analfabeto dentro dessa perspectiva. O fato é que considerar a música como cultura, como forma de expressão humana, como linguagem representativa dos nossos sentimentos, valores e significados, atribui a essa arte características fenomenológicas, ou seja, intrínsecas ao próprio fenômeno, fundamentais para o ser humano, para a sociedade, para a vida e, portanto, para a educação. Não é? Ao reconhecer a escola como espaço democrático de educação, que tem o dever de possibilitar aos indivíduos acesso aos conhecimentos, habilidades e percepções que lhes permitam lidar com a vida da melhor forma possível, temos que, consequentemente, reconhecer a escola como um espaço potencial para a formação básica em música. Uma formação que não visa formar artistas, isso já nos é claro, mas que almeja formar indivíduos ética, humana, intelectual e artisticamente preparados para lidar com a vida. Essa consciência tem levado educadores musicais e a sociedade em geral a aclamar por um lugar mais representativo e sistematicamente estabelecido para a música nos currículos escolares de educação básica. Em linhas gerais, podemos afirmar que as discussões acerca da importância do ensino de música no contexto da educação formal do indivíduo já é algo que vem inquietando a sociedade e os gestores da educação desde a época do Império. Não é uma novidade, por exemplo, incursões da legislação com o objetivo de estabelecer caminhos para o ensino de música. Né? O primeiro decreto que faz isso, está analisado nesse texto que eu comentei, está disponível lá na revista da ABEM, é um decreto de 1948, né? 1848. Ainda no período do Império, se estabelece que a música deverá ser um componente do ensino primário e secundário, chamado assim na época, inicialmente no Colégio Pedro II, lembrando que o Colégio Pedro II era a grande referência de educação para todo o Brasil. Né? O que se estabelecia especificamente para o Rio de Janeiro, lugar onde o sistema de ensino começava a se delinear de uma forma mais clara, era um estabelecimento que, de certa forma, era aplicado para o restante do país. Né? Sendo que, ao longo da história educacional, de forma mais ou menos sistemática, diversas iniciativas foram efetivadas com vista a garantir uma inserção significativa da música na escola. O trabalho do Villa-Lobos, na década de 1930, bastante conhecido de todos nós, foi outra tentativa nesse sentido. Né? Mas várias outras aconteceram desse período aí, entre 1854 até 2008, quando a gente tem a aprovação da 11769. O fato é que não dá mais para esperar. Acabou nossa paciência. Né? Não dá mais para ser um projeto. Nós queremos e estamos construindo essa realidade. Isso eu acho importante dizer. Né? Eventos e encontros como este que estamos tendo aqui, para mim, é uma prova disso. Né? Em todos os lugares do Brasil, há uma mobilização para discutir, para pensar, para estudar, para trabalhar em prol da inserção da música na escola. Unindo forças, amenizando diferenças e acreditando na causa maior, o ensino de música, um amplo movimento nacional vem emergindo desde os anos de 1980. Né? Também é importante a gente pensar de que, quando a lei é aprovada em 2008, né, nós consideramos uma trajetória histórica que possibilitou argumentos, estudos, base conceitual, analítica, epistemológica, educacional, né, que permitiu que a gente, em 2008, pudesse levar até o cenário político um projeto consistente que resultou na aprovação da lei. Né? Certamente, essa foi uma importante conquista e foi mais um passo nessa lenta, mas contínua caminhada para a inclusão da palavra música na LDB, que a gente tentava, desde a discussão da LDB a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, né, e que acabou aparecendo arte, sem fazer menção a nenhuma delas. Né? E, desde lá, vem um movimento falando da confusão que isso tem gerado, das dificuldades do entendimento do que arte quer dizer, e assim por diante. Então, parece simples incluir lá 2 parágrafos falando de música, mas foi bastante complexo o convencimento disso, já que alterar a lei maior da educação brasileira não é uma tarefa simples. Isso mostra
um respaldo e um reconhecimento da área, inclusive dentro desse cenário complexo da política brasileira. Pode até parecer uma conquista pequena, eu tenho visto muita banalização, isso não adiantou nada, a gente perdeu tempo, essa lei não serviu absolutamente para melhorar o ensino de música, mas, no fundo, representa a grandeza de um movimento, de uma área, de uma tendência, e representa, de fato, uma conquista social, que não é nossa da educação musical, mas da sociedade brasileira como um todo. Assim, apesar de ser longa a discussão e a trajetória do ensino de música nas escolas, o fato é que, a partir de 2008, com a aprovação dessa lei, esse debate ganhou maior projeção. Isso a gente tem que reconhecer, né? Fazendo com que a implementação do ensino de música nas escolas se tornasse um tema emergente, não só da área de educação musical, mas de todo o campo da educação no Brasil. Deixou de ser foco somente dos estudiosos e passou a ser foco do debate de gestores, de professores, né, do cenário como um todo da sociedade, inclusive nas audiências do CNE, a gente contando com a participação da sociedade como um todo, independente do vínculo com a educação ou com a música diretamente. Ou seja, pessoas que não eram professores, não tinham relação com a música, né, mas entendiam que era importante a discussão e a participação efetiva no debate sobre a implementação dessa lei. Considerando, portanto, os meandros da lei, bem como as dúvidas e as inquietações, equívocos e perspectivas que a gente tem visto por aí, eu vou apresentar nessa segunda parte uma análise um pouco mais detalhada da 939496, a partir da sua alteração essa gerada pela aprovação da Lei 11.769. Mais prontamente, a gente entra agora no foco do tema aqui da palestra, né? Pensar a música na escola a partir desse cenário político-educacional delineado hoje no país. Passemos, então, a refletir mais diretamente sobre o que representa tal lei. Aqui tem a 11.769. E quais têm sido os encaminhamentos, perspectivas e dificuldades que emergiram após sua aprovação, tanto na área de música quanto no âmbito político educacional. A primeira questão que eu proponho para o nosso exercício é que nós não utilizemos essa lei como fonte de análise. Não vale a pena olhar para essa lei mais, né? Ela serviu, ela foi aprovada, mas ela, dessa forma, não quer dizer absolutamente nada. E por que não? Porque, na verdade, essa lei, para ser entendida, ela precisa ser inserida dentro da LDB. Todas as outras definições que norteiam o que está especificado nesse documento está na LDB como um todo. Por isso, a gente faz muita confusão quando lê esse trecho. Porque, no que diz aqui, a gente não vai entender quem é o professor de música, quem é que atua no ensino de música, qual o objetivo do ensino de música na escola, né? Aspectos amplamente tratados dentro da 939496. Por isso, eles não aparecem aqui. E por isso que aquela história do veto, toda vez que eu falo sobre isso, eu prometo que eu nunca mais vou falar sobre esse veto. Hoje é a última, né? Mas por isso que, com essa história do veto, houve muita confusão na área, mas o veto foi corretíssimo, né? O artigo 26, ou o parágrafo 26 da LDB, ele trata de componentes curriculares. Ele não trata de formação e atuação profissional. Então, era um equívoco nosso tentar estabelecer, dentro desse lugar, na lei, uma definição de quem daria aula era o professor formado, licenciado em música, né? Nenhuma área tem esse privilégio dentro da LDB, nem biologia, nem matemática, nem história, né? Então, seria um precedente terrível se o MEC tivesse deixado passar isso. Na verdade, quem vetou foi o presidente, mas o presidente não vetou, isso atua, né? Ele veta com base na análise técnica do Ministério da Educação e, no fundo, é como se ele obedecesse o Ministério, né? Você imagina um presidente como Lula, ele daria uma canetada assinando esse negócio sem nenhum problema. Música na escola, que maravilha, que coisa boa, é isso mesmo, a gente tem, não é? Mas o Ministério é mais prudente, né? Olha, é uma lei que rege toda a educação nacional, isso vai abrir um precedente. Então, um veto foi coerente. Apesar que a justificativa dele não é, né? Quando a gente vê lá a justificativa, pronto, falando do veto, não vamos falar mais sobre isso. Então,
Se a gente olhar para o artigo 26 com a alteração gerada pela lei, dentro da LDB, a gente já vai ter uma outra definição, né? Vamos olhar de novo. A lei, desculpem, aqui, altera 93, 94, tal. Então, a gente vai lá dentro da LDB e olha para a alteração. E o parágrafo, o artigo, começa aqui. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser contemplada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigidas pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Os currículos a que se refere o caput, ou seja, o início aí do parágrafo, deve abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especificamente do Brasil. Né? Quando a gente anda, a gente vai lá para o parágrafo 2º. O ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório em diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural e tal. E a gente chega lá no parágrafo 6º, a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não inclusivo do componente curricular que trata. Né? Oh, desculpe? Desculpe. O que eu falei? Então, uma questão importante. Percebam que em nenhum lugar aí fala de disciplina. Né? Isso também não existe na FDB. Português não é estabelecido para a FDB como disciplina, mas como um componente curricular que deve ser trabalhado. Tanto que a gente não vê aqui uma disciplina chamada física, chamada geografia, chamada química. A gente vê aí uma definição de que o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente no Brasil, precisam ser contemplados. Então, vai ser ou não disciplina? A gente vai discutir isso daqui a pouco. Não é a FDB que diz isso. Então, a partir dessa forma de análise, a Lei 11.769, não como Lei 11.769, mas a LDB 9394, a partir da alteração da Lei 11.769, nós podemos tomar a LDB como base para responder algumas questões que têm sido levantadas insistentemente acerca da inserção da música na escola. Por exemplo, quem poderá dar aula de música na escola? Os artigos 61 e 62 da FDB respondem. Quem dá aula de música na escola? Consideram os profissionais da educação escolar básica os que nelas estejam atuando em efetivo exercício, tendo sido formado em cursos reconhecidos. Então, o profissional da educação básica, que envolve mais do que o professor, né, tem que ser formado num curso reconhecido. Esse lugar já fala de formação. E o artigo 62 é mais preciso. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 4 séries iniciais do ensino fundamental, agora são 5, né, os 5 anos, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Essa modalidade não é mais ofertada no Brasil, mas muitos professores faziam o ensino médio para se formarem como professores do magistério nas séries iniciais. Esse direito continua garantido, esses professores podem atuar, né, no ensino fundamental nas primeiras séries, mas o professor que atua no ensino fundamental, no ensino médio, ensino fundamental 2 e médio, portanto, na educação básica de maneira geral, educação de jovens e adultos e educação infantil, é o professor licenciado. Ela não é ofertada mais regularmente na escola de educação básica. Desculpa, eu me expressei mal. Né? Porque a ideia da legislação, assim, até surgiu recentemente, não sei se alguém chegou a participar desse processo, recentemente, já tem quase 10 anos, né? O tempo voa. Uma perspectiva do curso de formação para esses professores chamado normal superior,
cursos oferecidos em 2 anos, em caráter emergencial, que, na verdade, a ideia é que não se contemple mais professores que não tenham formação de ensino superior. E o objetivo de manter na lei é dizer, esses que estão formados se manterão no exercício pleno, né? Mas se as escolas ainda oferecem, a legislação já aponta que isso não deveria acontecer. Eu fico até surpreso com a informação, né? Bom, a partir desses 2 parágrafos, nós voltamos à pergunta, para a gente não esquecer. Quem poderá dar aula de música na escola? E, embasados na lei, eu respondo sem nenhuma restrição. Profissionais que tenham sido formados em cursos reconhecidos, especificamente em cursos de licenciatura em música, podendo ser aberta uma exceção para a educação infantil e as 4 sedes do ensino fundamental, que o professor poderá atuar com formação mínima oferecida em nível médio na modalidade normal. E alguém pergunta, ora, mas a lei não diz nada de licenciatura em música. É verdade, mas ela também não diz nada de licenciatura em português, de licenciatura em matemática, de licenciatura em história, e ninguém imagina que o professor que vai atuar nas aulas de português é um professor com licenciatura em música, por exemplo. Então, essa definição nas redes já é clara. Licenciatura específica, quando essa licenciatura existe naquele campo de formação profissional. O professor que atua em história com licenciatura em música, ele está atuando de forma irregular. Ele não é um profissional capacitado para aquele contexto. Isso é o que diz a LDB, né? Existem redes onde isso tem acontecido? Existe porque pode existir, né? Uma cidade do interior, a gente fez uma pesquisa recentemente na cidade de Pombal, lá na Paraíba. Muitas disciplinas são ministradas por professores sem formação, porque a secretaria justifica que não existe profissionais devidamente formados em curso de licenciatura na área na cidade. Aí pode. E você contrata esse profissional como um prestador de serviço. Ele não pode se tornar um profissional efetivo da rede de ensino. Ele é prestador de serviço até que apareça um profissional habilitado para assumir o lugar. E existem lugares em que existem esses profissionais efetivos, porque eles efetivaram a partir de um conjunto de coisas e tal, e a gente não vai discutir isso aqui, porque é bastante complexo politicamente. No caso dos efetivos, aí eles têm o direito de continuar exercendo, né? E o que existe aí é uma série de ações emergenciais do governo para amenizar esses casos, oferecendo a formação a ele, né? Um exemplo claro que a gente tem é o PAFOR, que é a oferta de licenciaturas em 3 níveis, né? O que eles chamam segunda licenciatura, é esse o caso. O professor tem licenciatura em um campo e atua em outro. A segunda licenciatura, ele volta para a universidade, via uma modalidade especial de curso e faz a sua segunda licenciatura, né? A oferta de qualificação de bacharéis, que é licenciatura para uma série de bacharéis em muitas áreas, que atuam nas escolas, que atuam nas redes. Então, você oferece a licenciatura para qualificar esses profissionais e contempla também uma série de profissionais que têm conhecimento específico da área, mas que não se formaram em cursos de licenciatura. E uma terceira modalidade, que é para contemplar o professor efetivo sem formação nenhuma, que existe bastante também na realidade, principalmente de cidades do interior, né, que têm mais dificuldade de acesso à educação superior. Então, essas 3 modalidades de ensino, elas estão disponíveis e incentivadas pelo governo para que as universidades adotem nesse processo de formação. Várias universidades do Brasil, vários exageros, algumas universidades do Brasil já têm ofertado, trabalhado com o PAFOR na área de música, né? Lá no Paraná existe um trabalho bem forte da Universidade de Londrina, né, na UEL, e na Universidade Federal do Paraná. Talvez seja o estado que mais oferta formação de música oferta formação de música em nível de licenciatura, na modalidade de licenciatura, via o PAFOR. Exato. Acho que vai ser o formato preferido, né? Então, é claro que quando eu comparo licenciatura em música e falo de português, de matemática, a gente está correlacionando a música a campos muito consolidados na cultura brasileira como campos prioritários dentro do cenário da educação nacional, né? E o importante é que a gente equilibre esse debate, trazendo para a discussão, por isso a primeira parte aqui muito sintética da minha abordagem, mostrando alguns elementos que nos permitem dizer a música também é um elemento fundamental
para o processo de formação do ser humano. Aliás, essa discussão sobre formação humana será o pilar dos próximos 2 anos de discussão nos congressos da ABEM, né? Eu não vou antecipar o título, não, que essa semana vai ser divulgada, mas uma palavra-chave é formação humana. A música deverá ou não ser disciplina? Não há na FDB nenhum lugar que diga que a música deverá ser disciplina. Como também não há, a gente já viu ali, né, nenhum lugar que diga que biologia, ciências, geografia, história, língua estrangeira, etc., deverão ser disciplinas. O que está dito lá são componentes curriculares, né? Então, a gente retoma a FDB para olhar e a gente vai perceber isso, né? Não existe uma disciplina com esses nomes genéricos. Inclusive, as disciplinas chamadas de língua estrangeira, elas têm aparecido na educação básica com o hífen especificação posterior. Língua estrangeira, hífen inglês. Língua estrangeira, hífen espanhol. Língua estrangeira, acho que só tem francês em alguns lugares. No Paraná tem francês também. Então, essas 3 modalidades fazem concurso, inclusive, considerando isso. Você não abre um concurso para a língua estrangeira. Você abre um concurso para a língua estrangeira, espanhol, língua estrangeira, né, que é o que a gente tem pleiteado aí para o campo das artes, né? Quer manter o termo arte, ou artes, no plural, é possível, desde que venha a especificação logo em seguida, né, para a gente não cometer esses equívocos. Então, quando a gente dá uma olhada aí, fica muito claro de que o lugar da FDB, que trata dos campos de conhecimento trabalhado, portanto, do que eles chamam de componentes curriculares, não fala de disciplina. Quem vai definir se é ou não disciplina é a rede, o sistema de ensino de cada localidade, nas esferas estadual e ou municipal, né? Então, é importante a gente ter consciência disso para fazer o debate, né? E ela deve ser disciplina, no nosso ponto de vista, pela especificidade, pela profundidade, pela representatividade do conhecimento musical para a sociedade. A gente precisa de uma disciplina para fazer isso, com um professor que tenha formação específica e competência para lidar com esses saberes. Mais uma vez, sendo coerentes, né, porque o discurso não, a gente adota aí as aulas diversas, insere a música dentro desse contexto. Nós poderíamos, então, acabar com um monte de disciplinas que existem e adotar esse princípio a todas elas, né? Já que o que tem que ser contemplado é o conteúdo, a gente pode acabar com língua estrangeira, eu já fiz essa proposta, e colocar música. Aí a gente canta, aprecia umas músicas em inglês, em espanhol, etc., trabalha a pronúncia e está tudo certo, né? A gente não escreve nas aulas de história, então a gente pode tirar português. Olha a carga horária que vai sobrar para a escola, né? Nós não fazemos conta nas aulas de física, então a gente tira matemática e coloca o conteúdo de física dentro da matemática, ou a matemática dentro da física. Em suma, é claro que, falado assim de forma bastante banal, intencionalmente, o que eu quero dizer é que é incoerente querer juntar conteúdos diversos dentro de disciplinas que podem ter uma relação, mesmo que direta, como é o caso das artes, né, mas que tem especificidades muito grandes e, em muitos casos, eu diria, nós da música, temos mais relações com outras áreas do que com artes visuais, por exemplo, né? De alguma forma, com a dança, né? Então, no fundo, a gente está falando da produção do conhecimento artístico, que, claro, se interrelaciona, na prática isso não é separado, na vida isso não é separado, mas que no processo de formação precisa ser pensado de maneira separada, né, visando a integração disso no processo de formação do sujeito via os caminhos interdisciplinares que se espera de todas as disciplinas. Então, é claro que eu não vou trabalhar a música sem ter um vínculo com a dança, isso seria impossível. Eu não vou trabalhar a música sem ter um vínculo com a expressão corporal, tão enfatizado no teatro, isso também é impossível. Mas a ênfase está no trabalho da música, e não nesses outros lugares, assim como a dança quer dar ênfase, né, aos elementos fundamentais para o trabalho com a dança. Nesse sentido, nós percebemos a fragilidade de muitas definições, né, do cenário nacional, e, estando em Minas Gerais, eu não poderia trazer esse ofício aqui de 2009, 9 de dezembro de 2009, da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica, órgão da Secretaria do Estado de Minas Gerais.
O documento, ao se referir à lei, faz a seguinte proposição. O ensino de música na educação básica, Lei 11.769, tal. Aí ele conta aqui que alterou a lei, isso aí a gente já sabe, né? Diz que deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, que o componente que trata o ensino de arte é obrigatório em diversos níveis e tal. Assim, explica o documento. O ensino de música faz parte do ensino de arte, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, não se caracterizando como disciplina específica do currículo com professor específico. Esse é o entendimento da rede de educação, da rede estadual de educação. Cabe, sim, ao professor de arte, independente, deve ter formação para isso, incluir em seu planejamento, obrigatoriamente, o ensino de música, ao lado das outras manifestações culturais que devem ser trabalhadas conforme previsto nos conteúdos básicos comuns para a educação básica, para os anos finais do ensino fundamental e médio. Nos anos iniciais, o ensino fundamental, o professor deverá trabalhar a música e os demais conteúdos de arte de forma integrada ao processo de alfabetização e letramento dos assuntos. Um equívoco completo, uma definição dessa natureza. É tudo que a gente não quer para o ensino de música na escola, né? Mais uma questão relevante. A gente vai voltar a esse documento já. Aqui agora. Quais os objetivos do ensino de música na escola? Isso tem sido muito perguntado. Essa é uma questão que está longe de ser consensual dentro da própria área de música, né? Mas, mais uma vez, um olhar um pouco mais atento para a LDB, por isso eu sugiro, não leiam a 11.769, leiam a LDB como um todo, analisem a LDB, nos dá bases importantes para pensar sobre esse assunto. Pois, como estabelecido no artigo 22 da LDB, a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Consequentemente, de forma integrada com o que estabelece a LDB, podemos dizer que, de forma geral, o ensino de música na educação básica tem por finalidade desenvolver o educando no campo da música, assegurando-lhe a formação musical indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios para que, a seu critério, e assim é para todas as áreas, ninguém trabalha com matemática querendo ou pensando que todos os alunos serão matemáticos ou professores de matemática. Então, é a critério do aluno, ele possa progredir no âmbito da música em estudos posteriores e, inclusive, utilizá-la como um dos caminhos para a sua qualificação profissional e para o trabalho. De maneira mais específica, a partir desse objetivo, e aí já não está tão preciso na LDB, nós podemos estabelecer alguns objetivos específicos para a educação musical na escola, né? Eu fiz uma lista com 100 objetivos específicos, tirei alguns para a gente refletir aqui hoje. Propiciar ao educando conhecimentos e habilidades básicas da linguagem musical, de forma que possa lidar e compreender a música enquanto expressão humana, artística e cultural. Desenvolver o aluno técnica, intelectual e cognitivamente, para que possa se expressar musicalmente e compreender os códigos específicos da linguagem musical. Favorecer o acesso e vivência da música como expressão cultural e artística de representativo valor para as culturas do mundo, agregadora de valores, significados e características diferenciadas dos distintos meios sociais que a produzem. Propiciar ao educando uma formação que lhe permita lidar com seu universo social, participando criticamente da seleção, prática e valoração das músicas que caracterizam seu entorno cultural. Possibilitar a compreensão da música como um campo de saber amplo que oferece, inclusive, caminhos significativos para a formação e a profissionalização do indivíduo. Das muitas outras questões que mereciam ser discutidas, dos muitos outros objetivos que eu poderia apresentar, eu vou parar por aqui para passar para uma questão importante também, que é qual é o conteúdo musical que vai para a escola, né? Que conteúdos deveriam ser ensinados? Essa, eu não tenho dúvida, é uma das mais polêmicas das questões que têm aparecido em torno da educação escolar e pouco compreendidas em torno da inserção da música na escola. Ora,
Se nós temos objetivos definidos para a música na escola, a partir da definição da LDB sobre os objetivos da educação básica, naturalmente nós temos diversas perspectivas de conteúdos que deverão ser adaptados a cada realidade, claro, levando em consideração o contexto cultural, a realidade da escola, a característica dos alunos e a formação do profissional de ensino. Então, cada um certamente vai fazer um trabalho na escola a partir de uma perspectiva que esteja relacionada ao seu campo de domínio. Essa definição precisa não vai aparecer. É um trabalho com banda, é um trabalho com percussão, é um trabalho com canto coral, é um trabalho com músicas diversificadas, que contemplem repertórios distintos, mas que esteja dentro do campo de atuação do professor, para que ele possa desenvolver o trabalho da melhor forma possível, né? Em linhas gerais, nós podemos elencar, então, algumas perspectivas para os conteúdos que devem nortear o ensino de música. Também fiz uma relação de 100 e trouxe aqui uns 8 para a gente pensar. Práticas e atividades musicais que permitam o desenvolvimento corporal e a percepção dos elementos fundamentais que caracterizam o fenômeno musical. O som, com seus parâmetros e suas formas de organização. Um segundo, apreciação, execução e criação de expressões musicais diversificadas, contemplando diferentes gêneros, estilos e períodos que marcam a música como expressão cultural das distintas sociedades ao longo do tempo. Se a gente perguntar como é que eu faço isso, a gente tem uma literatura, uma série de proposições aí significativas sobre esse tipo de prática. Vivência e prática de músicas que contemplem o patrimônio cultural e material do Brasil, abordando as particularidades de cada região, estado e municípios do país. A apreciação e execução de músicas relacionadas ao universo cultural do aluno e da sociedade em que vive. Definição de atividades e repertórios musicais que dialoguem com os temas transversais da educação, ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo, temas locais, né? Eu vou falar rapidamente. Daqui a pouco a gente fez um projeto com forte apoio do MEC lá em João Pessoa, que o tema era educação musical nos temas transversais, né? E a ideia foi trabalhar com todos esses temas a partir de práticas efetivas de formação em música. Então, não era a educação musical como meio para compreender os temas transversais. Era a educação musical integrada aos temas transversais, trabalhadas a partir de uma perspectiva de formação em música para o sujeito. Estratégias de descoberta sonora e de construção e exploração de materiais diversos. Práticas que integrem o uso de recursos tradicionais da música com outras alternativas e possibilidades de execução. Concepção e elaboração de diferentes formas de representação visual e leitura da música em suas diferentes expressões. Certamente são 8 de muitas outras possibilidades que poderiam compor essa lista, mas esses caminhos destacados servem para ilustrar uma reflexão acerca das múltiplas possibilidades que devem constituir o leque de conteúdos musicais relacionados ao ensino de música na educação básica. Diversas outras questões e alternativas precisam ser discutidas e consideradas para a gente pensar uma educação musical coerente para a escola, coerente com a escola, vinculada à realidade escolar. Uma educação musical que pense o trabalho e o ensino de música de forma séria, comprometida com os valores e anseios da área e da sociedade, mas, sobretudo, uma educação musical que preserve a espontaneidade, o saber, a vontade, a criatividade e o prazer que devem, juntos com a coerência e a qualidade do conteúdo desenvolvido, estar em primeiro plano nas definições e atuações do professor de música. Como terceiro eixo, eu vou trazer, então, algumas perspectivas sobre esse fortalecimento para a implementação do ensino de música nas escolas, e a gente vai terminar aí falando do documento recentemente aprovado pelo CNE.
Primeira coisa, a inserção da educação musical no contexto das políticas públicas depende fundamentalmente de nossas ações como educadores musicais. A gente precisa ter argumento, a gente precisa ter propostas efetivas, a gente precisa produzir material, a gente precisa apresentar quais são as nossas demandas, a gente precisa reivindicar quais são os espaços que a gente precisa e a gente precisa construir isso coletivamente a partir de estudos e de ações concretas que nos levem a ser vistos como uma área sólida, como a gente acredita que nós somos. Precisamos agir em duas frentes que eu considero de paralelas, mas altamente interrelacionadas. Uma delas, conhecer, participar e se adequar aos programas e ações das políticas públicas existentes, isso é fundamental, né? O que o governo pensa para a educação básica? Quais são as prioridades? Onde é que está se investindo no processo de atuação, de qualificação do profissional? É preciso saber isso de perto, é preciso estar atento, né, ao cenário da legislação. E uma segunda, que é ter uma visão crítica e contextual desse cenário consolidado para propor e articular novos rumos para a educação musical nesse contexto. A aprovação das diretrizes, ela se interrelaciona a essas duas dimensões. Ela foi construída a partir de uma busca bastante embasada da área, de estudiosos da área, né, e ela altera um cenário que, criticamente, a gente entendeu como um cenário problemático para a inserção da música na escola, né? Estabelecer programas e ações de formação com áreas vistas como prioritárias no cenário das políticas públicas educacionais. Eu trouxe alguns aqui para vocês pensarem nessas parcerias. A gente não tem que trabalhar e pensar a música na escola somente a partir do nosso trabalho individual, né? A gente realizou um programa chamado EduCiman, lá em João Pessoa, 2008, 2009, que tinha base educação em ciências, matemática e música, formação continuada de professores da rede municipal de João Pessoa, programa financiado pelo PROEST, foi, se eu não me engano, 80 mil financiamento desse programa, e a gente conseguiu trabalhar conjuntamente professores de música, de ciência e de matemática, né, e levar propostas a partir desse trabalho integrado para a escola. Então, as escolas lá de João Pessoa, que não tinham um professor de música, apesar que João Pessoa tem uma lei estabelecendo que deve ter, antes dessa lei de 2008, a nossa de 2006, né? E isso deu um resultado muito significativo para os professores e para as escolas, né? Desenvolver projetos que abranjam temas transversais, como eu comentei, o nosso programa lá foi meio ambiente, orientação sexual e educação musical. Falei sobre isso aqui rapidamente na palestra ontem. Formação continuada de professores do ensino fundamental, fazendo vínculo, então, com duas áreas aí dos temas transversais, orientação sexual e meio ambiente, né, contando com profissionais de várias áreas, mas um trabalho com ênfase na formação em música, né, e um terceiro abrangendo segmentos focados pelas políticas públicas, né, Proforme, que a gente realizou com vista a qualificar professores, sobretudo professores que atuavam na educação infantil, no ensino fundamental 1, e a gente fez um trabalho lá, formação continuada de professores de educação básica, consolidando saberes e articulando experiências, né, com um projeto específico que a gente justificou dizendo que ele trabalhava com o desenvolvimento de novas metodologias para o ensino de música, de maneira articulada aos componentes curriculares e temas transversais do ensino fundamental e médio. Então, todo o trabalho foi feito a partir desse caminho. Ele foi aprovado com nota plena lá na universidade, prioridade 1, né, porque ele trabalhava com questões fundamentais para a formação na educação básica hoje. E o projeto foi todo proposto e estruturado por nós da música. Educação infantil foi outro trabalho. Um era destinado aos professores do ensino fundamental 1, foi o primeiro, e o segundo destinado aos professores da educação infantil. Os dois foram aprovados pelo Proforme, né? A universidade queria até pensou em estabelecer como regra, que já tinha uma área contemplada, ser contemplada 2 vezes, não era ideal, né? Era melhor dar o espaço para outras, mas como lidava com públicos muito diferentes, e os projetos foram considerados como prioridades, os dois foram contemplados, né, 120 mil cada um, né? Isso permitiu a gente investir, todo esse recurso foi investido na escola e nos professores. E aí vem, recentemente, depois de todos esses dilemas, nós chegamos à conclusão de que era preciso algo mais do que a lei para que a gente parasse de bater boca com os sistemas de ensino,
né? Desculpa a expressão chuva, mas é verdade, né? O que acontecia? Vamos retomar a definição da Secretaria do Estado de Minas Gerais. Nenhum de nós aqui tem dúvida que está equivocada, mas legalmente ela não está errada. Porque o que diz lá é que a música deve ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular arte. Eles pegaram exatamente essa definição que permite outras interpretações, e toda lei permite múltiplas interpretações. Já dizia a minha colega Malda Pena, né? Se as leis não permitissem múltiplas interpretações, a gente não precisava de advogado, né? Então, permitindo essas muitas interpretações, muitos lugares preferiram ter essa definição que teve a secretaria. Então, foi necessário buscar um outro instrumento que dissesse, não, esse conteúdo precisa ser trabalhado a partir de um conhecimento específico, atendendo um conjunto de crianças e de jovens que estão dentro da escola e possibilitando que todos eles tenham acesso democrático à música, inclusive para nortear os estudos. Essa é a finalidade das diretrizes, né? E a gente fez, durante o ano de 2013, com base na proposta do Conselho Nacional, isso foi uma proposta do Conselho, uma série de audiências, né? Audições é mais coisa de músico, uma série de audiências públicas para ouvir a sociedade, os profissionais da área, sobre os problemas, os caminhos para a implementação da música na escola. Vocês devem ter visto a divulgação disso, né? Circulou aí nacionalmente em redes. Eu não tenho Facebook, essas coisas não, mas acredito que deve ter circulado também, né? E as audiências aconteceram em Natal, em Brasília, Natal no Nordeste, Brasília no Centro-Oeste, no Norte foi no Pará, em Belém, né? E no Sul foi em Londrina. A do Sudeste foi considerada como um fórum que tinha acontecido no Rio de Janeiro, no finalzinho de 2012, então no Sudeste não teve uma nova audiência, ficando esse fórum. Mas a ideia foram audiências pelo país, nas 5 regiões, para escutar a demanda da sociedade e dos profissionais. Dessas 4 audiências realizadas, eu tive o prazer de coordenar 3 delas, né? Representando a ABEM, naquele momento o presidente era a professora Magali Kleber, eu era secretário da ABEM, e a Magali me deu a função de nortear um debate, né? Um debate difícil, porque a gente tinha as pessoas do Conselho e um conjunto de pessoas com muitas expectativas, né? Então, isso tudo tinha que acontecer de forma muito prudente, muito coerente, com o cuidado de que nós perdêssemos a oportunidade de, nessas audiências, conseguir estabelecer sinteticamente e de forma clara quais eram os pontos que a área de música defendia para a inserção da música na escola. Então, no final das audiências, a conselheira Malvina Tutman, que era presidente da comissão, me disse que a maior surpresa e felicidade para ela nas audiências foi que o que seria comum os professores reclamarem que as escolas não têm estrutura, né, que as salas não são ideais, o que é normal, a gente sabe que isso é verdade, que os salários não são bons, né? Então ela falou, o que seria comum no debate não aconteceu nas audiências de música. As pessoas se preocuparam em discutir como é que a música pode estar na escola. Eu achei isso de uma coerência da área assim, muito grande, e eu acho que a gente tem que destacar que a ABEM teve um processo muito importante, teve um papel muito importante nesse processo, né, que foi de estabelecer esses fóruns de discussão ao longo aí de 4, 5 anos, né, a gente vem falando sobre isso, o que permitiu que a gente chegasse nesse consenso, não no consenso de ideias, mas de objetivo, de finalidade, de coerência e de luta, né. E o documento foi, então, depois dessas audiências, aconteceram mais 4 ou 5 reuniões em Brasília, né? A gente teve lá representando a ABEM, a professora Magali como presidente, a professora Josamara Souza, que era vice, e eu como coordenador das audiências, naquele momento secretário da ABEM, com o conselho, a equipe do conselho, formada por 4 professores, e uma delas a gente contou com uma representante da Secretaria de Estado lá do norte, né? de Manaus, do norte do país, porque ela fez uma proposição direta que gostaria de ir lá participar do debate,
e, apesar do debate estar sendo realizado, fechado lá no CNE, o objetivo era, de fato, integrar a sociedade como um todo. Desse debate todo, a gente analisou uma série de documentos, redigiu muitas propostas e muitas bases, né, históricas, conceituais, para que desse ao Conselho ou ao grupo do Conselho que trabalhava na possível construção dessas diretrizes, argumentos necessários para fazer um parecer, defender esse parecer em plenária e conseguir uma aprovação do Conselho Nacional. Essa aprovação é um primeiro momento, mas esse parecer precisava também levar uma consistência política para que o processo fosse homologado no Ministério da Educação. Ainda não foi, né? Ele está no Ministério, exatamente nesse momento, esperando a homologação do ministro. Mas é perfeitamente normal, lembrando que a aprovação foi em 4 de dezembro. Dezembro e janeiro são 2 meses muito difíceis de trabalho no sistema público, sobretudo, né? Mas em todos os lugares. O mês de fevereiro começou, e aí os trabalhos foram retomados, né? E, possivelmente, eu acredito, mês de março ou abril, a gente deve ter uma resposta definitiva desse parecer. Lembrando também que a gente teve uma mudança de ministro recentemente, né? O ministro que entrou é um ministro bastante técnico, no bom sentido da palavra técnico, né? É um sujeito que conhece muito de perto o sistema educacional brasileiro, os problemas do sistema, tanto que ele é pouco conhecido, porque ele não é um ministro com a característica mais políticas, né? José Henrique Paim, ele está há muito tempo lá, foi diretor do Fundo Nacional de Educação. Eu acho bastante positiva a postura dele na condução dos trabalhos, porque ele tende a trabalhar em cima de análises técnicas e não políticas, né? Quando o lado político é bom, toda política tem um lado bom, necessário, mas o que eu quero dizer, não trabalhar na perspectiva política, é deixar de aprovar uma coisa fundamental, porque isso vai gerar uma série de debates depois da aprovação. É claro que vai, né? Os quadros das redes vão ter que ser redefinidos, uma série de questões dessa natureza. Então, as diretrizes, ou o projeto das diretrizes aprovados, tem como objetivo apresentar orientações que ajudem, isso, tudo que estiver entre aspas é do documento. Essa análise mais aprofundada está disponível lá no site da ABEM, num documento que eu publiquei logo depois da aprovação das diretrizes, né? Então, elas visam apresentar orientações que ajudem os sistemas de ensino a implementar o que determina a Lei 11.769, 2008, à luz das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e as diretrizes específicas para as suas etapas e modalidades. Outra coisa importante, assim como nós falamos da lei, essas diretrizes não podem ser lidas isoladamente. A gente tem um conjunto de diretrizes para a educação básica que precisam ser somadas a essas diretrizes específicas da música, e isso também vai dar um outro sentido para essa realidade, né? Bom, a aprovação do projeto de resolução, o processo dessas audiências públicas já foi uma conquista histórica para a área de educação musical no Brasil. Nós nunca conseguimos um diálogo tão próximo, tão efetivo e tão valorizado com o sistema de ensino oficial brasileiro, a ponto de custear 5 audiências, o que não é barato, né? E os conselheiros viajaram sempre por conta do CNE para todos os lugares, né? Então, o CNE bancou esse debate, custeou esse diálogo, acreditando que a causa é importante para a educação nacional. E o processo de elaboração e definição do projeto também foi feito da maneira mais democrática possível. As audiências eram abertas, qualquer pessoa podia participar, bastava chegar no lugar, não tinha que pagar nada, não tinha que se inscrever, só se inscrevia no momento para poder receber um certificado de participação. E, além disso, a audiência de Brasília foi transmitida online, né, ao vivo. Então, várias pessoas que não puderam ir até os locais assistiram à audiência, né? Se eu não me engano, essa audiência ainda está disponível, né? Audiência Brasília, vídeo, coloca uma coisa assim que vocês vão chegar nela, né? E, ao todo, a gente contou com a participação de cerca de 1.500 pessoas no processo da audiência, além de várias outras audições de pessoas que não estiveram lá, mas enviaram propostas, escreveram para bem, né? E isso tudo foi considerado no documento.
O que eu destaco no documento aprovado pelo CNE no primeiro momento é a atribuição de responsabilidades para essa implementação do ensino de música aos diversos setores político-educacionais. Então, não é responsabilidade só da escola, não é responsabilidade só da rede de ensino, né? Não é responsabilidade só do Ministério. Há um conjunto de atribuições em que cada um desses segmentos terá um papel crucial. E eu vou destacar para mim as maiores conquistas que aparecem lá no documento, lembrando, ele ainda precisa ser homologado. Primeiro, as escolas devem incluir o ensino de música nos seus projetos políticos pedagógicos como conteúdo curricular obrigatório, visando a oferta de atividades musicais para todos os estudantes. Em forma de disciplina, não é o que está dito aí, mas atividades musicais para todos os estudantes, sendo pensada de uma maneira ou de outra, é o que nós queremos. Ah, são projetos? Mas não pode ser um projeto para 200 alunos numa escola que tem 3.000. Não pode ser um projeto para 100 numa escola. É um projeto, se a escola tem 3.000 alunos, para os 3.000 alunos serem contemplados. Essa especificação também tem uma outra importantíssima, né, que, para mim, é um dos grandes ganhos do documento. Toda escola deve organizar seus quadros de profissionais de educação musical com professores licenciados em música. O que saiu lá com o veto aparece agora no lugar onde pode, nas diretrizes. Então, toda escola, é o que está dito aqui, tem que ter um professor licenciado em música a partir da aprovação dessas diretrizes. As atribuições centrais da Secretaria. Tem muito mais coisa no documento, está lá no site, vocês podem dar uma olhada, tanto no documento quanto na análise que eu faço sobre ele, né? As secretarias têm como responsabilidades outro ganho importante. Se a escola tem que ter professor com licenciatura, a secretaria tem que realizar concurso específico para a contratação de licenciado em música. Isso também está dito no documento com essas palavras. E tem o que eu achei que não apareceria, né, apareceu de forma enfática. Cuidar do planejamento arquitetônico das escolas, de modo que disponha de instalações adequadas ao ensino de música, inclusive condições acústicas, bem como investimento necessário para aquisição e manutenção de equipamentos e instrumentos musicais. Responsabilidade das instituições formadoras de educação superior e de educação profissional. Ampliar a oferta de cursos de licenciatura em música em todo o território nacional. A gente já tem trabalhado para isso, né? As instituições de ensino superior estão comprometidas com esse processo. E incluir nos currículos dos cursos de pedagogia, o que eu achei também bastante significativo, o ensino de música visando o atendimento aos estudantes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Muitos cursos de pedagogia do Brasil não têm aula de música. Tem arte, e a maioria deles conta com um professor, isso tem estudo que mostra, não estou falando, né, com base em nada, contam com um professor de artes visuais, né? Então, com essa definição, acredito, as universidades terão que fazer concursos para professores de música que vão atuar lá nos cursos de pedagogia e fortalecer, portanto, esse processo de formação do professor da pedagogia que pode e deve trabalhar com música. Qual é esse professor? O pedagogo que atua na educação infantil, nas séries iniciais e no EJA. Substitui a atuação do profissional da música pela o que a gente viu nos outros documentos, a gente já viu que não existe essa confusão. São dois profissionais diferentes, né? E atribui ao Ministério da Educação, articulado aí certamente com esse processo da universidade, mas deve vir com a aprovação desse documento, uma série de projetos incentivando a formação e a inserção da música na escola, porque o Ministério precisa fornecer amparo técnico e financeiro para a inserção de música nas escolas, quer dizer, projetos para essas mudanças arquitetônicas. Eu acredito que isso vai ficar na mão do Ministério, possibilitar que a escola tenha esse recurso especificamente para esse fim, né? Assim como projetos para formar professores, como é o caso já do PIBID, do Prodocência, né? E outros, e estimular a formação iniciada de professores de música, também é competência do Ministério. Incentivar a produção de conhecimento acerca da música e seu ensino no âmbito da educação básica, sobretudo a partir de estudos e pesquisas científico-educacionais, isso também deve ser uma demanda bastante importante para a gente.
Zelar pela presença de indicadores atinentes ao ensino de música, ou seja, cuidar do processo de avaliação, seus recursos humanos materiais, nos instrumentos censitários e de avaliação da educação básica. E, por fim, as atribuições do Conselho, que é definir normas complementares às diretrizes. Por exemplo, aqui diz ter música para todo mundo, obrigatória, em que séries, né, quanto tempo, isso aí continua dentro da autonomia dos conselhos, em atendimento à necessária regulamentação local da obrigatoriedade, então a gente vai ter que pensar em cada lugar do ensino de música na educação básica, né? E acompanhar os planos, as diretrizes dizem lá que toda rede de ensino, todo sistema de ensino, precisa elaborar um plano de implementação do ensino de música. Então, ela diz aí, acompanhar os planos estaduais, distrital e municipais de educação quanto à avaliação da implementação das políticas públicas concernentes ao ensino de música na educação básica. Então, a partir dessas definições, o que eu posso dizer é que o nosso avanço em relação ao espaço conquistado, ao respeito político e à projeção da música no contexto educacional brasileiro é incomensurável nesse momento. A gente conseguiu, ao longo desses 2 últimos anos, conquistas que, durante toda a trajetória da educação musical escolar, ainda não tinham sido efetivadas. É uma visão otimista? Eu sou otimista por natureza, né? Para mim, sempre as coisas vão dar certo, desde que a gente trabalhe muito para que isso aconteça. Vai resolver todos os problemas? Certamente não. Por mais otimista que a gente seja, não. Nós temos problemas com formação, nós precisamos de mais professores de músicas, nós precisamos de professores de música com mais compromisso com a escola, nós precisamos de mais estudos sobre as escolas, etc. Mas, certamente, a gente deu um passo muito grande, né, para fortalecer a educação musical escolar. Obrigado.